Olá pessoal, estou inaugurando este canal Ecolegal, conto com a participação de vocês, é um canal que é voltado para as questões ambientais, a gente vai trabalhar ao longo dessa série que eu vou lançar aí de 10 vídeos, questões ligadas ao Código Florestal. Esse canal ele tem o intuito de trazer e debater informações com vocês, para a gente construir juntos o conhecimento, ok? Para os que não me conhecem, meu nome é Leonardo Campanelli, eu sou biólogo de formação, formado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, fiz mestrado lá em Ecologia e Recursos Naturais, concluí recentemente na UFRJ doutorado em Ciências Ambientais e Conservação e sou biólogo do Instituto Estadual do Ambiente. Como muitas pessoas sempre têm me pedido, Leonardo, tem como a gente fazer debates, palestras, vídeos, alguns esclarecimentos? Eu resolvi botar isso no YouTube. Falei assim, não, é melhor colocar nas plataformas digitais, colocar online, porque aí as pessoas dentro da sua programação, dentro do seu tempo, elas podem estar acessando esse conteúdo, né? Então, o objetivo aqui é realmente trazer informações para vocês, por isso eu peço que vocês sempre participem, coloquem suas dúvidas, porque isso vai direcionar futuramente como que a gente vai trabalhar isso no canal. Legal? Pessoal, olha só, eu vou explicar para vocês agora como que vai funcionar essa série de vídeos que eu estou lançando, tá? Serão 10 vídeos, sendo dividido em 2 blocos de 5 vídeos cada. Os primeiros 5 vídeos que nós vamos gravar serão vídeos teóricos, e a gente vai trabalhar temas relacionados ao Código Florestal, ou seja, Lei 12.651. Os 5 vídeos do segundo bloco serão vídeos relacionados a práticas que creio que deve ser de interesse de vocês, que são basicamente mexer nas ferramentas do Cadastro Ambiental Rural, ok? Nos 5 primeiros vídeos a gente vai fazer, como eu disse, 5 vídeos teóricos, sendo que eu vou dar mais ênfase no quinto vídeo a debater com vocês, tirar dúvidas, a gente fazer uma parte de responder perguntas. E no segundo bloco, no 10º vídeo, a gente vai tentar repetir isso, só que agora respondendo questões mais voltadas para a prática, beleza? Por isso que eu preciso que vocês participem, que vocês comentem, para que a gente tenha bastante material para trabalhar juntos aí, ok? Bom, então inaugurando o vídeo de hoje, vou dar um panorama rápido, histórico, acerca de como que evoluiu a questão ambiental no Brasil. Vou dar uma pincelada no que isso aconteceu, o que isso foi influenciado por questões mundiais, questões que vieram da Europa, para a gente se situar. E a partir do próximo vídeo, então, a gente entra diretamente na Lei 12.651, para trabalhar as questões teóricas delas, dando uma base para o que a gente vai produzir mais à frente. Beleza? Vamos lá. Bom, importante vocês saberem que as questões ambientais elas são debatidas desde que o homem tem linguagem para falar. Não é, muitos falam assim, a questão ambiental é uma questão atual, uma questão que tem acontecido de um tempo para cá. Não é verdade. A gente já tem esse tipo de debate desde que a humanidade começou a se expressar verbalmente. Então, lá na Idade Média, por exemplo, já existiam as reservas de caça. Muitos reis, muitos nobres tinham áreas grandes de floresta, áreas grandes onde eles podiam trabalhar a questão da caça, e eles reservavam essas áreas para eles poderem fazer eventos, fazer campeonatos e ter uma atividade esportiva que eles entendiam como desportiva na época, que era a caça. Só para vocês terem uma ideia da relevância disso, algumas espécies como o bisão europeu, por exemplo, ele chegou hoje para a nossa atualidade em áreas que começaram a ser preservadas na Idade Média como áreas de caça, né? Então, isso daí já foi o embrião do início do debate de questões ambientais. Na Europa, a gente tem uma realidade mais próxima da realidade brasileira, as leis e os regimentos que ocorriam em Portugal, que foram através deles que chegaram ao sistema legislativo que a gente adota no Brasil atualmente, ok? Bem, Dom João III, por volta do ano de 1500, já tinha editado várias leis que configuravam como pertencentes à coroa vários recursos naturais, entre eles recursos minerais e os recursos de caça, né, que eles gostavam de denominar os animais naquela época de recursos de caça. Isso era para quê? Isso era para garantir, na verdade, a arrecadação para a coroa, que eles colocavam aquilo como patrimônio da coroa, né, e qualquer exploração que se fizesse daquilo era uma parte que era revertida em prol da própria coroa. Além do mais, a coroa ia ter
toda a condição de regulamentar os períodos, por exemplo, em que se fazia caça, os períodos, por exemplo, em que se fazia o corte de madeiras que eles consideravam nobres, ok? Então isso começou, isso pegou mais fôlego lá em Portugal por volta do ano de 1500, depois veio aquele período que Portugal esteve fundido com a Espanha, e aí já no reinado de Filipe II, esses decretos foram reeditados e aí passaram a abranger não só a Península Ibérica, mas todas as colônias, né? Nós já estamos falando por volta do início do ano 1600, e aí já tinham várias colônias na Europa, algumas coisas já acontecendo na África e na Ásia, e passou-se a dizer que todo o Império, todas aquelas leis que valiam para a Península Ibérica passaram a valer para todo o Império. E isso daí passou a ser então o embrião do que veio a ser as leis de proteção ambiental. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, por volta de 1605, já foi editado o primeiro conjunto de leis que regulamentava o abate, ou seja, o corte de árvores nativas. Qual era o objetivo? Novamente, garantir a arrecadação para a coroa, evitar o tráfico de madeira e, ao mesmo tempo, regulamentar o mercado de tal forma que fosse tirada a quantidade de madeiras sem que o preço dela caísse muito, ou seja, aumentasse demais a oferta na Europa e, em consequência, o preço diminuísse. Então, era uma maneira que a coroa tinha de controlar os recursos naturais e com isso garantir a melhor arrecadação para si, ok? Vou passar ali agora algumas informações que eu acho pertinentes na linha histórica até o Código de 1965 para vocês verem vários marcos legais que foram acontecendo nesse período e vocês também vão poder ver alguma coisinha que eu pincelei do que também aconteceu no mundo nesse período, ou seja, aquilo que o Brasil aproveitou em termos de legislação ambiental ou copiou de outros países, tá ok? Então, gente, vamos ver alguns pontos aqui importantes da transição que a gente teve de legislação para a legislação que a gente tem atualmente, ok? Alguns marcos legais. Bom, alguns autores consideram que a supressão mais, vamos botar assim, mais intensa da vegetação, por exemplo, da Mata Atlântica, que foi a mais degradada ao longo dos anos, ela ocorreu principalmente a partir do meado ou final do século XIX. Até o meado final do século XIX, a ocupação do território brasileiro era limitada, uma série de questões, como por exemplo, falta de acesso mesmo, não havia estradas, ou as estradas que haviam eram muito precárias, o que limitava o alcance, né, das áreas produtivas. Então, até o final do século XIX, as áreas produtivas eram restritas, não conseguiam abranger boa parte do Brasil, principalmente no litoral, e aí começou-se então, a partir principalmente da implementação das primeiras rodovias, um processo de supressão de vegetação mais acentuado. Então o Brasil, de uma certa forma, manteve um status de país que tem uma grande biodiversidade, grandes áreas preservadas, até o final do século XIX, ok? Isso é meio contestado por alguns autores, porque outros países já tinham essa política adotada de preservação ambiental e que o Brasil isso não era formalizado, que isso na verdade é uma consequência do método que se utilizou de ocupação do território brasileiro. Mas essa discussão para outro vídeo, mas é uma discussão interessante, se realmente a preservação que havia era em função de uma consciência ecológica ou se essa preservação era em função da dificuldade mesmo de exploração do território. A gente pode trabalhar isso melhor em outro vídeo, mas o mais importante é pontuar que o aumento exponencial, ou seja, o aumento expressivo de supressão de vegetação, ele ocorre principalmente a partir dos anos 1900. Tá? É isso que é importante pontuar. Por quê? Porque então começou uma política massiva de ocupação de território, de expansão de áreas agrícolas, e aí sim começa a devastação florestal de uma maneira mais agressiva. Bom, mas o ponto que a gente vai destacar aqui no vídeo são os marcos legais. Vamos a alguns deles para a gente poder ver que antes mesmo desse período que a gente está falando, final do século XVIII, início do século XIX, início do século XX, antes disso tudo já havia uma série de marcos legais que regulamentavam os usos de florestas e o uso do território nacional. Vamos ver algum deles. Em 1760, um alvará real de Dom José I protegia os manguezais, proibindo o corte das árvores que existem nessa área. Olha que interessante, né? O manguezal é um sistema costeiro, a gente sabe, e já havia proteção legal desde 1760, desde meados do século XVIII, certo? Entre 1797 e 1799, diversas cartas régias estabeleceram restrições de uso e corte e comercialização de madeiras nobres no Brasil. Lembrando que já desde em torno de 1600, né, Portugal já havia editado leis que proibiam o corte
do pau-brasil, que era a principal madeira de exploração econômica de Portugal. Mas, nesse período aí, que foi de 1797 a 1799, foi ampliada essa proteção para várias madeiras que a coroa considerava nobre. Então, ela passou a ser protegido, por exemplo, além do pau-brasil, o cedro, o jacarandá, o mogno, uma série delas, que inclusive essa nomeação madeira de lei vem desse período e permanece até hoje, que surge nesses alvarás reais. Em 1808 foi estabelecida a primeira área protegida sob a égide da coroa, que foi o Horto do Rio de Janeiro, né, o Horto Florestal do Rio de Janeiro. Isso no período colonial ainda. Veja só, antes mesmo do Brasil proclamar sua independência, já haviam leis específicas, de áreas específicas dentro do território brasileiro que a coroa determinava como áreas protegidas, sendo que a primeira dela, o primeiro marco legal, é de 1808 do Horto Florestal Brasileiro. Bom, depois da independência do Brasil, em 1825, uma nova lei de proibição de corte de pau-brasil foi reeditada, e colocando regras mais rígidas e uma porcentagem de arrecadação maior em cima da coroa, porque o Brasil, apesar de independente, continuou sendo um império, né? Em relação à exploração do pau-brasil, ok? Em 1830, o Código Criminal previa penas para corte de árvores. Aí eu destaco o artigo 178 desse código, né, que fala da penalização que se faz ao patrimônio de público ou de terceiros, e as árvores já eram, à época, consideradas propriedade privada, ou seja, faziam parte da propriedade privada. Então, você cortar a árvore de alguém, já havia dispositivos legais para penalizar quem incorresse nesses crimes. Um regulamento complementar 363 de 1844 enumerava e especificava diversas maneiras de leis, bem como regulamentava o seu corte, ou seja, foi feita uma reedição daquelas primeiras cartas régias, que são da época do período colonial, já agora com uma linguagem mais moderna e dentro de uma realidade já do Brasil independente, reforçando o que já tinha matéria legal. Isso acontece muito na história do Brasil. Leis são reeditadas do mesmo assunto, o Código Florestal é um exemplo clássico, já estamos no terceiro, são reeditadas justamente para se adequar a uma linguagem mais moderna e, de repente, trazer uma especificidade, que é o caso das leis brasileiras, não é de repente, né? Realmente é isso. Trazer uma especificidade maior, chegar mais próximo da realidade do cidadão, tá ok? Bem, em 1862, por meio de decreto imperial de Dom Pedro II, foi implantada a Floresta da Tijuca. Né? A Floresta da Tijuca, na verdade, era uma área de produção de café, né? Que foi, por ordem de Dom Pedro, foi totalmente retirada das lavouras de café e a floresta foi replantada. Okay? Então, aquilo ali foi o primeiro grande iniciativa, o primeiro grande ato de reflorestamento por parte da coroa, né? Isso foi um marco muito importante na história brasileira, porque foi, de uma certa forma, pioneiro em nível mundial. As tentativas que haviam em vários locais do mundo eram muito menores, né, de reflorestamento. Essa tentativa que houve no Brasil foi grande e com grande sucesso. Tá? E aí o parque foi criado muitos anos depois, mas a área, de uma certa forma, por ter sido reflorestada pela coroa, ela permaneceu ao longo do tempo intocável. Okay? O primeiro parque nacional do mundo foi Yellowstone, que foi criado pelo governo do presidente William Willis Grant em 1872. Então foi um marco na história mundial do primeiro parque criado nos Estados Unidos em 1872. A partir disso, diversos parques foram criados no mundo. No Brasil, o primeiro parque foi criado, que foi, no caso, o Parque Nacional do Itatiaia, ele foi criado em 1937, alguns anos depois, mas não tantos. Quando a gente analisa a história da legislação ambiental, a gente vê que no mundo todo essa legislação é muito lenta. Inclusive, poucos países têm artigos na Constituição que protegem o meio ambiente, o Brasil é um deles. Então, você considerar que o primeiro no mundo foi em 1872 e no Brasil em 1937, é até um lapso temporal que a gente pode considerar até pequeno. Okay? A Lei 3.311 de 1886, em seu artigo 8º, tornou crime incendiar matas, e no artigo 10º, interessante isso, também foi criminalizado o ato de envenenar fontes públicas. Né? Esse daí foi o último marco legal de mais expressão do período imperial, okay? E esse marco legal
foi o que chegou mais próximo do que a gente tem hoje da Lei de Crimes Ambientais, porque ele foi específico, ele teve artigos específicos para a proteção de florestas, para evitar problemas com queimadas e para a proteção de mananciais hídricos, ok? Bom, já que o Brasil é república, em 1921 é criado pelo Decreto 4421 o Serviço Florestal Brasileiro. Aí muitos falam assim, mas o Serviço Florestal Brasileiro surgiu com aquela ideia de fomentar o corte de árvores e tal. Também havia isso, é verdade, mas a gente não pode esquecer que muitas das políticas públicas florestais tiveram seu embrião dentro do Serviço Florestal Brasileiro, inclusive o primeiro Código Florestal. Ele teve, os primeiros debates aconteceram dentro do Serviço Florestal Brasileiro. Então, sempre tem esses dois viés, essas duas linhas da história, né? Uma linha sempre preservacionista, outra às vezes de desenvolvimento florestal ou de exploração florestal, chama como quiser. Mas essas duas linhas, muitas das vezes, elas vivem juntas e na articulação das duas é que vem os marcos legais, tá? E não foi diferente no Serviço Florestal. Tinha essa linha, claro, de incentivo, o governo incentivou muito, até final de 1980, década de 80, o governo incentivou demais o desmatamento, né? Mas sempre também havia, de outro lado, políticas públicas de proteção a florestas ou de recuperação de florestas, ok? Nunca vamos esquecer disso. Em 1921 é criado por o Decreto 4421 o Serviço Florestal, como eu já disse. Em 1934, pelo Decreto 23793, o primeiro Código Florestal, ok? Então, como eu disse, o primeiro Código Florestal ele vem depois do Serviço Florestal, com uma série de debates que o governo começou promovendo sobre o tema. É claro que o primeiro Código Florestal, muitos vão dizer assim, mas o primeiro Código Florestal ele não tinha tanta abrangência quanto tem o atual. Claro, gente, a gente está falando lá da ditadura de Vargas, é uma outra época do Brasil. Mas trazia importantes instrumentos de proteção florestal. Inclusive, o código dizia que, nessa linguagem mesmo, que 3/4 partes de terras de uma fazenda que fosse uma fazenda nova, né, ou seja, totalmente coberta de vegetação, poderiam ser abatidas. Ou seja, se 3/4 partes das árvores de uma fazenda podia ser abatida, leia-se que 1/4 deveria ser preservada. Então surge aí, no Código de 34, o embrião da reserva legal, ou seja, exigindo que uma área de 25% de floresta fosse preservada. Então teve contribuições históricas muito importantes do Código de 34, ok? A gente não pode desfazer dele. O Código das Águas foi editado também no ano de 34, que é o Decreto 24643, que está vigente até hoje, certo? E aí, logo em seguida, veio uma chuva de leis ambientais, de todo tipo, de toda a natureza, tá? Criação de diversos parques por meio de lei, criação de outros tipos de área protegida por meio de leis, e não só no nível federal, mas estadual e municipal também, ok? Vou pontuar algumas aqui que são consideradas por diversos autores como as mais relevantes. O Código de Pesca, que é o Decreto-Lei 794 de 1938, a criação depois como eu já disse, 37 foi criado o Parque de Itatiaia e logo depois, em 1939, o Parque Nacional do Iguaçu, pelo Decreto-Lei 1035, ok? E no mesmo ano, pelo Decreto 1822, foi criado o Parque Nacional da Serra dos Órgãos no estado do Rio de Janeiro. Então você vê uma série de unidades de conservação sendo criadas uma atrás da outra, e isso em nível federal, em nível estadual e municipal também vinha acontecendo, tá? Com o intuito justamente de proteger áreas que o governo entendia como áreas relevantes de preservação de proteção ambiental. Em 1965 é promulgado o Código Novo, né, a época chamado de Novo Código Florestal, que é a Lei 4771, que tinha originalmente 48 artigos. E na primeira edição já tinha um instrumento legal, né, de preservação através das áreas de preservação permanente. Então a gente vê, já lá no embrião, na primeira edição do Código de 65, do novo Código, né, como ele foi nomeado em 65, 48 artigos, sendo que um deles já protegia as APPs, que já era o artigo 2º, ok? As reservas legais, elas não estavam originalmente no Código de 65. Elas foram inseridas pela medida provisória 2166 de 67,
né, que passou não só a designar as reservas legais, como a criar institucionalmente as reservas legais, como deram a definição do que seriam essas áreas e definição do que seriam as áreas de APP. Certo? Então o que aconteceu com esse Código de 65? Esse Código de 65 passou por uma série de alterações ao longo do tempo e a maioria dessas alterações aumentou as áreas protegidas. Então a reclamação do setor ruralista era que muitos deles estavam tentando se enquadrar ao Código de 65, só que sempre eram surpreendidos por uma nova medida provisória ou enfim, um instrumento legal que alterava esse código e as áreas protegidas iam se ampliando. Só para você ter uma ideia, na Amazônia a reserva legal quando nasceu, ela tinha área de 50% e depois ela foi crescendo, sendo que algumas áreas dentro da Amazônia Legal chegaram, que é hoje, em uma reserva legal de 80%. Então, proprietários rurais que abateram que retiraram, né, metade das aves de sua propriedade, acabaram entrando numa questão de legalidade simplesmente porque o código foi alterado para aumentar as áreas protegidas, né? Então, isso é uma realidade, por isso que gerou todo esse debate do Código da Lei 12.665, que é o Código vigente, tá? Que determinou, por exemplo, que proprietários rurais que obedeceram às leis à sua época não necessariamente vão ser obrigados a obedecer à lei atual, desde que ele comprove que realmente eles estavam dentro do marco legal da sua época, ok? E a necessidade desse código de abranger a realidade de outros códigos foi justamente para diminuir o conflito, né, que se estabelece em torno do uso da propriedade rural e da preservação ambiental. Em 1889, com a Lei 7.803, as áreas de reserva legal chegam próximo da nossa realidade, sendo que o conceito ele vai sendo aperfeiçoado. Em 2000 é que chega o conceito como é hoje, ou seja, em 89 as áreas de reserva legal elas começam a ser dimensionadas, como eu disse, na Amazônia, por exemplo, ela começou com 50%, mas vai sendo alterada, achando que ela chega nos 80% da mata amazônica dentro da Amazônia Legal, 35% do Cerrado Amazônico, 20% das outras áreas e 20% no restante do Brasil, somente no ano de 2000. Né? Então veja bem, o Código de 65 vai sendo alterado, ele chega perto do que ele é hoje apenas no ano de 2000. Então você vê a quantidade de alterações, o tempo que se decorre, por isso a série de conflitos que foi sendo criado ao longo dos anos. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos os vídeos, deem o seu like, por favor, ativem o sininho que toda vez que nós tivermos postagem nova vai aparecer uma notificação para vocês e não deixem de comentar, porque é a partir do comentário de vocês que a gente vai fazer os vídeos tirando dúvidas e a gente vai ter um direcionamento melhor de para onde vai o canal, ok? Muito obrigado e até a próxima!